Recentemente, a Klabin apresentou novos resultados, apresentando uma queda de 68% no seu lucro líquido, mas também apresentando outros números que foram bem recebidos pelo mercado, como, por exemplo, o aumento de 53% no seu EBITDA em relação ao mesmo período do ano passado, sem contar que houve um anúncio de dividendos, tá? A Klabin anunciou 410 milhões de reais em distribuição de dividendos, que podem crescer no futuro, e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Aliás, eu vou ir muito além disso. Nesse vídeo eu vou te apresentar os resultados recentes de Klabin, mostrar algo que nem todo mundo está vendo. Talvez o pessoal coloque ninguém está vendo na thumbnail. Falar sobre os dividendos e também sobre o que as estratégias de seleção de ações aqui do Clube do Valor falam sobre Klabin. Se ela tá barata, se eu mudei de ideia sobre Klabin, se ela tá boa para dividendo. E com isso eu quero te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis, né? Te ajudar a definir se é hora de comprar Klabin e se você já tem Klabin, se é hora de manter ou vender. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a parte numérica dos resultados e, para contexto, né, resultados da Klabin, que, para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas, é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e na produção também de embalagens de papel, uma empresa centenária de 125 anos e a única no mercado a oferecer soluções em celulose de fibra curta, longa, celulose fluff, sendo líder nos mercados de embalagens de papelão do lado e sacos industriais. E o que a gente viu nos números de Klabin foi o seguinte: na comparação com o mesmo período do ano passado, uma boa alta na produção, no volume de celulose e de papéis, num mix bem proporcional, né? Tanto em fibra curta quanto longa, tanto quanto papel cartão e containerboard. A empresa também apresentou uma alta no volume de vendas. E aqui essa alta ela foi mais expressiva na parte de papel, indo bem, né? Tanto no papel cartão quanto no containerboard, e sendo uma alta mais tímida na parte de embalagens, e ainda assim forte na parte fibra longa fluff, que cresceu aí 30% em relação ao mesmo período do ano passado, e já representa mais de 10% do volume de vendas da empresa ex-madeira. E esse é outro ponto para anotar aqui sobre as perspectivas futuras de Klabin. Pega o maior volume de vendas com um câmbio favorável, né, para uma empresa exportadora, um dólar valendo mais em relação ao real acaba favorecendo nesse sentido de receita. O que a gente viu foi uma alta de 15% na receita líquida. Maior volume de preço, aumento no preço da fibra curta, valorização aí do dólar frente ao real, que se reflete nas exportações da empresa. Que com queda nos custos, esse gráfico aqui mostra essa queda no custo, em especial na parte de fibras, que já é um resultado da menor utilização de madeiras de terceiros, e também o ramp-up das máquinas de Puma 2, que acabam diluindo o custo fixo. Isso tudo resultou num forte aumento do EBITDA. Se a gente sair do lucro e somar aí no lucro os impostos pagos, despesas financeiras e depreciação, exaustão e amortização, a gente chega num EBITDA ajustado que foi de 2 bi, cerca de 53% acima do mesmo período do ano passado. E nessa variação de EBITDA contra o mesmo período do ano passado, a gente pode ver que o único fator que jogou contra foi o preço, em especial de papéis e de conversão, mas o volume, o câmbio, o custo do produto vendido e as despesas gerais e administrativas compensaram, fazendo esse EBITDA crescer bastante. Esse EBITDA cresceu bastante porque o lucro caiu. Para isso, deixa eu te explicar. EBITDA significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Vamos em inglês, né? Que significa basicamente lucros antes de juros pagos ou recebidos, impostos pagos, depreciação, amortização e, no caso da Klabin, que tem ativos biológicos, exaustão. E dentro de todas essas linhas, a principal é a linha de exaustão. Nessa parte aqui do resultado, a empresa mostra o efeito da variação dos ativos biológicos. Ali o saldo inicial aumentou um pouquinho, o plantio e compra de florestas aumentou bastante, mas a exaustão ela cresceu bem. Foram 500 milhões de despesa com exaustão de madeira usada no período, um aumento de 81% em relação ao passado, por conta do aumento da capacidade produtiva da empresa. Também é mais compra de madeiras de terceiro. E aí, no final, toda essa diferença nos ativos biológicos, no valor das florestas, gerou uma perda de 368 milhões, que foi refletida no EBIT, que é parecido com EBITDA, só que é só os lucros antes de impostos e despesas com juros. Inclusive, é o que a gente gosta de olhar aqui no Clube do Valor para definir se uma ação está barata. A gente olha pro EBIT, parte dele, transforma em lucro operacional e aí faz umas divisões que eu já vou explicar em breve. Mas o ponto é que, além disso tudo, a empresa ficou mais endividada, aumentou o endividamento líquido, embora a relação de dívida líquida e EBITDA tenha caído, porque o EBITDA cresceu bastante. Então essa relação saiu de 13,5 para 3,2 vezes, o que é bom. E ainda tem os dividendos, que eu já vou te falar, mas antes uma pergunta que não é uma pergunta retórica. Pra ti, os resultados foram bons ou foram ruins? Se você quiser, pode comentar aqui. E o que a gente tem, né? De um lado, o aumento nos volumes, o aumento do EBITDA, que eu já te expliquei, né? Antes de depreciação, amortização e exaustão. Sendo que a Klabin, pela sua operação, ela sempre vai ter essa despesa de exaustão, que é uma despesa que não é caixa, mas no limite ela indica que a empresa vai ter que tirar dinheiro do caixa para formar ativo biológico. Inclusive ela fez isso
agora há pouco, eu já vou te explicar. Mas assim, voltando à pergunta, é bom, é ruim? Vou ser bem franco, tá? Só tem uma forma de você saber responder, que é tendo uma estratégia clara. Uma estratégia é como se fosse um GPS, ela te guia a tomada de decisão. Essa é a principal bandeira que eu defendo aqui. O investidor que tem uma estratégia clara para seguir é um investidor muito mais tranquilo, um investidor muito mais preparado. Sendo que uma estratégia requer passos claros que te tragam convicção nas decisões que você está tomando. Mas isso é algo que o Joe Greenblatt fala nesse livro aqui, que ele diz que escolher ações individuais sem qualquer ideia do que você está fazendo é como correr atrás de uma fábrica de dinamites com fósforo em chama. Você pode sobreviver, mas ainda assim não deixa de ser um idiota. As palavras dele são um pouco mais duras do que a minha, mas o fato é que para mim você precisa de convicção na estratégia que você está seguindo, e o próprio Joe Greenblatt traz 4 lições simples aí nessa entrevista que ele teve com o William Green. Seguir uma estratégia que seja simples e lógica, que você compreenda, acredite e consiga seguir ela mesmo em momentos difíceis, que deve se adequar à sua capacidade de assumir e correr riscos, e que talvez seu negócio nem seja tentar superar o mercado e sim investir replicando ele, o que não deixa de ser uma estratégia. Mas a grande pergunta é, qual é a tua estratégia? Você tem uma estratégia para investir? Bom, aqui no Clube do Valor a gente tem experiência direta com investidores PFC, investidores pessoa física comum, aí que tem carteiras de 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões conosco, e é muito comum eles chegarem a gente sem ter estratégias claras, e eu entendo a situação deles. Eles são investidores part-time, eles são full-time, médico, empresários, executivos, programadores, e é um pessoal que trabalha muito, que foca muito em aumentar a renda ativa, que foca em ter tempo de qualidade com a família, em viajar de tempos em tempos, e acaba aí tendo, se muito, 1 a 2 horas por semana para se dedicar aos investimentos. E esse cara que ele gastaria toda essa hora de semana dele analisando os resultados de Klabin e ainda assim sem uma estratégia não teria clareza do que fazer. Por isso que é muito importante você ter uma estratégia. Não precisa ser as nossas do clube, você precisa ter uma estratégia. Você percebeu a importância disso? Já passou ali dos 200 mil, 500 mil, 1, 2, 5 milhões? Queria te falar que a gente ainda tem vagas abertas para essa semana, na sexta, se eu não me engano, e também ali para o início da semana que vem, na segunda, de sessões de consultoria gratuita. Essa é uma oportunidade de você falar sobre estratégia com um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, que vai olhar a sua carteira, olhar a sua estratégia macro e montar uma estratégia macro para ti de acordo com o que a gente entender ser o teu perfil. Entendendo como você está investindo, entendendo pontos bons e de melhoria na forma que você investe, entendendo o seu perfil de investidor, sugerindo investimentos com estratégia, tudo isso, né, depois de entender o seu perfil. Se você quiser ter uma sessão como essa de graça, aperta aqui no primeiro link na descrição, ou no link aqui, preenche os dados que vai abrir na próxima página, bem rapidinho. Não vai te custar nada, a não ser 40 minutos do seu tempo, podem te trazer muita clareza, beleza? Primeiro link aqui na descrição para solicitar contato com alguém aqui da minha equipe. E se você estivesse perguntando, Ramiro, por que de graça? Isso é totalmente transparente, tá? Isso aqui é como se fosse um diagnóstico. A gente vai te mostrar como melhorar de forma personalizada. E se você quiser a nossa ajuda daqui para frente, para implementar o plano que a gente vai te mostrar, aí sim você vai poder nos contratar. Bom, vamos seguir aqui que eu preciso falar ainda sobre dividendos, sobre perspectivas, sobre o que nem todo mundo está vendo, se eu mudei de ideia ou não e como é que está a Klabin nas nossas estratégias do Clube do Valor. Vamos começar com o dividendo. A Klabin tem uma política de pagar de 15% a 25% do seu fluxo de caixa operacional em dividendos. Realiza pagamentos trimestrais, tentando levar, né, uma previsibilidade interessante para os investidores, e anunciou aí distribuir 410 milhões, que dá mais ou menos 7 centavos por ação preferencial e 34 centavos por unit. Isso para quem tiver ações no dia 5 de agosto e o pagamento vai ser dia 15. Primeira pergunta que pode surgir é, Ramiro, devo comprar para pegar o dividendo? A resposta é não, tá? Porque no curto prazo o dividendo ele sai da cotação da ação e entra no seu bolso. Então comprar uma ação, tipo no dia 4, para ter ela no dia 5, para receber os dividendos no dia 15, depois vender, não é uma estratégia, beleza? Nós aí fazendo um cálculo de cabeça, isso aí dá mais ou menos 1,5% de yield, né, nesse pagamento, para uma empresa que atualmente está com um dividend yield de 5,26%. Em 2022 chegou a 7%, está levemente acima da sua média, a média é bem menor, a média fica ali na faixa de 3%, mas que tem uma boa consistência na distribuição de dividendos, né? Ela vinha aqui numa crescente até 2018, depois caiu bastante, quase não distribuiu em 2020, mas tem consistência. E nesse momento está com um payout bem elevado de 83% do lucro líquido. Lembrando, né, que eles distribuem de acordo com o fluxo de caixa operacional, não de acordo com o lucro líquido. Bom, faz sentido para dividendo, Ramiro? Aí vai depender de novo da tua estratégia. Se você seguir aqui a máquina de dividendos, que é a nossa estratégia de dividendos, que basicamente pega as empresas com bastante liquidez, com consistência no pagamento de dividendos, que a Klabin passa por esses 2 critérios, e olha a média dos últimos 3 anos de dividend yield, aí nesse caso a Klabin não passa, tá? Tá na 40ª posição no nosso ranking da máquina de dividendos, e aí tem 39 ações melhores ranqueadas do que ela tá ali próxima de JBS, Lojas Renner, mas daqui a pouco a Klabin faz sentido para outras estratégias, e daqui a pouco você compra ações com foco em dividendos olhando para outras
outras perspectivas que eu vou te mostrar agora. Quais são as perspectivas de Klabin? Até porque tem gente falando que assim que a empresa concluir o seu ciclo de investimentos, né, que tem muito investimento ali em Puma 2, ela montou muita fábrica, fez uma compra recentemente aí para verticalizar a operação de madeira, vai sobrar mais dinheiro para distribuir, por isso elas compram Klabin. Bom, vamos olhar aqui para as perspectivas falando de 2 pontos principais. Primeiro, celulose fluff. A empresa destacou o sólido desempenho na celulose fluff, que é de fibra longa, o maior volume de vendas desde o início da planta. E hoje a Klabin tem capacidade para produzir 400 mil toneladas desse tipo de celulose, que, segundo a Gabriela Vold, diretora de finanças corporativas, esse é um mercado em que a Klabin vê demanda e preços bastante estáveis, o que gera um mix favorável e diversifica as operações da empresa. A empresa está querendo crescer aí nesse segmento, essa é uma das perspectivas. E a segunda perspectiva é sobre a queda no preço de celulose. Tá? Qual é o contexto aqui? A Suzano está rampando aí o seu projeto Cerrado, que vai adicionar 2,5 milhões de toneladas de celulose por ano no mercado. Nesse ano já a expectativa é de uma produção de 900 mil toneladas. E a China também está colocando linhas de produção de celulose. E o que acontece, tá, quando um produto tem um aumento muito grande na sua oferta sem ter um aumento na demanda? O preço cai. Esse é um dos riscos da Klabin, mas tem uma coisa que nem todo mundo está olhando. Tem a ver com a estratégia da Klabin para enfrentar uma possível queda no preço da celulose. São esses movimentos de verticalização. Recentemente a empresa comprou ativos florestais da Arauco, 150 mil hectares, pode reduzir ainda mais o custo da empresa, claro, aumenta ali também a parte de exaustão. E aí, olhando para as estratégias do Clube do Valor, tá? Para contexto, você caiu de paraquedas, está me conhecendo agora, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou cofundador do Clube do Valor, uma gestora e consultoria de investimentos que atende aí mais de 1.000 famílias hoje, mais de 2.300 milhões de patrimônio sob aconselhamento. E o que a gente faz com essas famílias é montar planos para elas conquistarem a liberdade financeira com estratégias claras de investimentos, de preferência quantitativas, olhando apenas para números. A gente tem aqui 3 diferentes estratégias de seleção de ações. A primeira, a máquina de dividendos, já falei um pouco sobre ela. E agora eu vou falar sobre as outras 2 e responder se eu mudei ou não de ideia. Aliás, já começando, tá? Eu não mudei de ideia no sentido de não levar em conta essa questão de perspectiva, essa questão de tentar projetar o mercado, tentar projetar para onde vai o preço da celulose com a nova planta da Suzano, ou por quanto que a Klabin vai conseguir crescer ali na linha fluff de fibra longa. Isso a gente não leva nada em consideração, porque eu acredito que isso já está no preço e que, na média, os investidores colocam essas coisas no preço cometendo alguns erros cognitivos, como, por exemplo, o erro que é chamado de viés da disponibilidade. Basicamente diz que os investidores levam mais em consideração informações facilmente disponíveis, como aquelas recentemente recebidas, que estão mais disponíveis na mídia, enfim, são mais fáceis deles perceberem e ignoram o restante das informações, como, no meu ponto de vista, o fato de que é totalmente imprevisível saber qual vai ser o preço futuro de celulose, fibra curta, fibra longa, pé ondulado, etc. Então, como é que a gente age? A gente tem critérios quantitativos para explorar algumas características que a gente identificou tem em comum em empresas que superam a média do mercado. Aqui é um papo longo, tá? Para outro vídeo. Mas se você quiser se aprofundar por conta própria, a gente quer investimentos. Recomendo esse livro aqui, é o guia completo para investimento com base em Factor Investing, que é o que está por trás das nossas estratégias aqui no Clube do Valor. A gente tem outras 2 estratégias com base em fatores. Das ações mais baratas da bolsa, que já falei em vários vídeos, vou ter vídeos aqui que eu vou deixar como recomendados para você saber mais, em que Klabin está na posição número 114. A gente tem uma estratégia nova, que é a estratégia de momentum, que leva em consideração esse fator, o fator de momentum, que é muito explicado nesse livro aqui. Um livro muito bom do pessoal da Alpha Architect. E essa estratégia de momentum, todos os passos dela, os processos, como chegar numa lista das empresas melhores ranqueadas com base em momento, está descrito nesse e-book, totalmente gratuito, que a gente escreveu, está divulgando para quem está assistindo esse vídeo, para explicar um pouco mais como é que a gente faz o nosso trabalho. Pode fazer o download de forma gratuita no segundo link aqui na descrição, ou no link que eu vou deixar aqui. E num grande resumo, passando aí todos os filtros de momento, a Klabin está na 12ª colocação nessa estratégia. Está na carteira do fundo de momentum do Clube do Valor, que é parte da minha carteira de ações brasileira. E a grande pergunta é, será que está valendo a pena investir em Klabin? E se a resposta for porque o Barça ou porque o Ramiro investem, não, isso aqui não é uma estratégia. Se a resposta for para quem tem uma estratégia clara, convicção dos critérios e Klabin passa nesses critérios, sim, faz sentido para ti, né? Sempre tomando cuidado com a diversificação. Para quem tem uma estratégia clara, critérios claros e a Klabin não passa, não faz sentido. E para quem não tem uma estratégia, não tem convicção na estratégia que segue, foi aí empilhando diferentes ações em carteira, a resposta nem deveria ser sobre Klabin, deveria ser sobre como investir melhor a partir daqui. Nesse caso, o ideal seria ter estratégias que você tem convicção. Para isso, uma sessão gratuita de consultoria de investimentos vai te ajudar, aperta aqui se for o seu caso. Ou mais conhecimento sobre diferentes estratégias, como nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado, também ajuda bastante. Um grande abraço e até mais.